Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 10 de junho do ano da graça de 2026. São 9h41 da manhã. Eu já preparei meu almoço. Como vocês estão ouvindo, tem roupa batendo. O almoço tá 100% preparado. Falta só temperar o feijão, que eu vou temperar quando eu voltar, que eu gosto de temperar. Eu gosto de comer o feijão temperadinho, fresquinho na hora. Já fiz o meu almoço, já botei roupa pra bater, já guardei a louça. Tenho que pintar, acabar de pintar minha unha, que essa unha aqui ficou com esmalte mais forte do que essa, olha, não tá igual. Então vou passar mais uma demão. Eu ia fazer isso agora, porque daqui a pouco eu tenho que ir buscar o meu filho. Eu tô falando muito rápido, isso me agonia, só um minutinho. Voltei. Eu tenho que buscar meu filho daqui a pouco, então tenho que fazer isso rápido. Mas eu queria dar um bate-papo aqui com você. Segundo do dia, né? Eu acabei de fazer uma live, tem pouco tempo, tem mais de meia hora, mais ou menos, que a live acabou. E eu preciso conversar com vocês uma coisinha rapidinho antes do meu filho chegar. Sim, antes do meu filho chegar. Porque ele vai ver o vídeo depois, Mas aí eu vou poder conversar com ele melhor. Então é isso. Vamos lá, vamos ao assunto. Alienação parental que ninguém fala, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falando. Amiguinho, alienação parental. Eu queria saber de pra colocar essa frasezinha de impacto logo na frente. Ai, será que eu consigo? Não sei. Vamos tentar. Alienação parental. O que eu nunca ouvi ninguém falando, vamos botar assim. É muito fácil. É muito fácil. Um pai ou uma mãe acusar o outro lado da história de alienação parental. Geralmente, na maioria dos casos em que eu vejo sobre alienação parental, é o pai reclamando que a mãe fez alienação parental. E eu não estou falando que isso não existe não, tá? Existe sim, e eu já presenciei. Mas, e quando a história muda de figura? Não no sentido do pai fazer alienação contra a mãe, mas quando o pai aliena a si mesmo. Sim. Não tá entendendo? Então vamos lá. E é por isso que eu queria que meu filho não estivesse aqui, para que eu pudesse falar com mais tranquilidade, sem ele chegar ali da porta com o olhinho cheio d'água e eu não conseguir falar tudo. Alienação parental do pai ou mãe contra si mesmo. O pai do meu filho, ele nunca foi muito presente emocionalmente falando. Ele sempre se comportou muito mais como um irmão mais velho do que como pai propriamente dito, né? Enfim, vamos voltar pra cá pro assunto, pro tema central. Mas pelo menos ele estava presente, fisicamente falando. E quando nós nos separamos, eu sabia que ele teria as questões dele para poder estar vendo o filho, essas coisas assim. Daí, eu tive muito cuidado, sabe, com o que falar. Eu sempre tive muito cuidado com o que falar do pai do meu filho pro meu filho,
Porque eu nunca quis que o meu filho desrespeitasse o pai. Nunca quis apoiar o desrespeito. Não acho certo, não acho justo, não acho correto, independente de quem seja. Eu acho que a hierarquia deve existir, o respeito deve existir e a justiça deve existir. Então eu nunca admiti que meu filho faltasse com respeito com o pai. E em contrapartida, eu nunca admiti que o pai fosse injusto com meu filho. Então eu sempre fiz com que o meu filho visse o pai como pai, apesar do pai não se comportar muito como pai. Mas eu fazia com que o meu filho entendesse que aquele ser que estava na frente dele era o pai dele. Ponto. Nós nos separamos. E aí... o pai do meu filho começou a ter comportamentos iguais aos que ele tinha em casa, só que com uma lacuna presencial que destrói. Tá sendo complicado pra mim falar, tá? Então, por favor, considerem e reconsiderem isso. Afinal de contas, eu tô falando da vida pessoal do meu filho, de certa forma. Então, o meu filho, ele tá percebendo coisas que a presença física do pai em casa não deixava com que ele percebesse. E como é que a gente faz para proteger os nossos filhos disso? Eu tento o tempo todo mostrar pro meu filho que esse é o pai dele. Que ele precisa aceitar quem o pai é. Aceitar as pessoas como as pessoas são nos protege de nós mesmos. Porque temos o hábito de idealizar a pessoa na nossa cabeça. E com isso a gente acaba negligenciando os sinais, negligenciando as atitudes que sempre estiveram ali. Eu sofri muito com isso. Principalmente por questões de carência. Carência de mãe. Então, como é que eu consigo falar assim sem expor demais a vida do meu filho e a vida do pai dele, né? Afinal de contas, aqui quem se expõe sou eu. Então, ver o meu filho olhar pro telefone buscando uma mensagem do pai, dói. Ver o meu filho receber mensagens robóticas do pai, dói. Que são mensagens robóticas? Mensagens... como é que fala, gente? Não é mensagem robótica só, não. Tem um outro termo também. Mensagem programada, mensagem robótica, mensagem repetida. Sabe? Mensagem genérica, era essa palavra que eu queria falar. Mensagem genérica. Desculpa. E eu vi o meu filho falando mais uma mensagem genérica do meu pai. A mesma mensagem vazia de todas as vezes. Mais uma mentira do meu pai. Mais uma vez o meu pai não cumpriu a palavra dele comigo.
Aí como é que a gente faz? Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários, por favor. Como é que a gente faz para acalentar a criança sem correr o risco de parecer que está fazendo alienação parental? Eu tenho tentado. Eu tenho mostrado para ele que o pai tem dificuldades. Porque não é mentira. Não é mentira. Quem no Brasil hoje que recebe um salário mínimo tá tendo uma vida fácil? Ainda mais quando não se tem. Quer dizer, vou reformular a frase. Quem no Brasil que recebe salário mínimo não tem controle financeiro, não tem critérios e prioridades bem estabelecidas, que vive de acordo com as marés, vive de acordo com as circunstâncias, sempre apagando o incêndio, vai viver bem. Então, eu tento mostrar para o meu filho a realidade da vida. Sem passar a mão na cabeça de ninguém, mas sem endemonizar ninguém também. E deixando bem claro que esse é o pai dele. Esse é o pai dele. Foi muito importante para mim, enquanto filha, enxergar os meus pais como seres humanos que eles são. E sem a ilusão da filha. Sabe? Foi muito importante para mim. E eu fiz tudo isso sozinha. Eu tive que enxergar os meus pais burra velha. Não, burra velha não, que eu não era nem burra nem velha. Poder da fala. Já mais madura, mais adulta. Uma idade mais avançada. Então olha quanto tempo eu sofri e eu tô com um nó da garganta. Ai, dói. Dói não chorar. Então olha quantos anos eu sofri com a ilusão de um pai e de uma mãe que só existia na minha cabeça. Então é isso que eu tento fazer com meu filho. E eu sei que eu não sou a pessoa mais carinhosa desse mundo para fazer isso. Eu tenho um jeito muito cru de enxergar a vida. Muito nu, muito preto no branco. Muito... Às vezes pode parecer até cruel a forma como eu falo, sem fantasias, sem purpurinas, sem paetês. Mas é o meu jeito de ser. Eu acho que eu já melhorei bastante. Eu já fui bem mais cruel. Mas pelo menos por enquanto eu entendo que quanto mais realista você for, menos você sofre. Quanto mais realista você é, menos você sofre. E ser realista, eu aprendi as duras penas que ser realista não é ser pessimista. É enxergar que essa pasta é rosa. Ai, a foto caiu. Essa pasta é rosa. E ponto. E não púrpura. Ou, sabe, eu queria que ela fosse cheia de glitter, mas ela não é. E ficar idealizando que ela fosse o que ela é com glitter, só vai fazer eu sofrer. Eu aprendi assim. E enquanto eu não era assim, eu sofri muito por viver num mundo de ilusões. Ilusões da minha cabeça. Mas eu queria entender isso. Porque muito se fala sobre alienação parental. Porque a mãe fala mal do pai pro filho. Porque o pai fala mal da mãe pro filho. Mas
tá falando mentira? É a primeira pergunta. Tá falando mentira? A minha segunda pergunta é: qual o contexto dessa fala? Porque uma coisa é eu chegar pro meu filho do nada, do nadão, e falar: o seu pai não presta. Outra coisa é eu ver o meu filho triste por causa de uma mensagem ou uma não mensagem do meu filho e falar pro meu filho: esse é o pai que você tem. Ele tem prioridades. E dentro dessas prioridades você não tá encabeçando ela. É o que parece. Eu não posso afirmar, meu filho. Eu não tô lá, não tô vivendo com ele, eu não sei como tá. Mas ao que tudo indica, você não tá encabeçando as prioridades do seu pai e tá tudo bem, você não precisa deixar de amá-lo por isso. Você só precisa entender qual é o seu papel na vida dele pra você parar de sofrer. Será que eu tô alienando? Uma coisa é eu chegar em casa com raiva porque tá me faltando alguma coisa, ou porque eu tô com raiva, não sei. Ou porque o pai dele não pagou a pensão? É. Ou, enfim, e eu começar a descascar do nada frases pejorativas sobre o pai dele. Não gosto de ficar falando o seu genitor, o genitor do meu filho. Nada contra quem fale. Mas pra mim isso é depreciativo. Eu tive uma história com esse homem. Não foi. Eu não tive o meu filho com um homem que eu passei apenas uma noite. Eu tive uma história com ele. E eu respeito essa história que eu tive com ele. Faz parte da minha vida. Não tem nada a ver com ele. Tem a ver comigo. Faz parte da minha vida. É uma parte da minha vida que eu vivi com esse homem. Se eu começar a falar o genitor, eu tô apagando a minha história. E não importa se foi boa, se foi ruim, mas é a minha história. Eu queria entender. Porque, na verdade, eu morro de medo de estar fazendo alienação parental. E eu não tenho medo das consequências jurídicas desse ato. Eu tenho receio das consequências emocionais desse ato. Porque só quem sofreu vai entender. Só quem viu um dos lados falar mentiras sobre o outro lado, carregados de dor, carregados de raiva, de peso emocional, entende o que isso causa na cabeça de uma criança. E honestamente eu não quero isso pro meu filho. Não mesmo. Então, eu peço ajuda a vocês aqui nos comentários. O que é alienação parental? Será que só é alienação quando um fala do outro e quando o outro vem, esse outro toma atitudes que por si só já afastam o filho de si?
já fazem com que o filho o enxergue com um olhar de mágoa, de tristeza, de decepção. Isso também não é alienação parental? Pois se não é, deveria ser. Deveria sim. Bom, 20 minutos de vídeo. Não vai dar tempo de eu editar porque eu tenho um compromisso hoje à tarde. E eu tenho que buscar meu filho, já são 10h01. Eu não vou conseguir editar, então o vídeo vai assim mesmo. Eu espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, coloca um coraçãozinho verde pra eu saber, por favor. Obrigada. Aproveita, deixa um comentário bem delicado, bem consciente pra mim, bem sincerão, com respeito, por favor, e com carinho. Deixa a sua curtida, aproveita e se inscreve aqui no canal. E é isso. Grande beijo.